voltando, gente, a respeito da C5, né? Aí eu coloquei ali, ó, agentes, governo, organizações não governamentais, muito cuidado com ONGs, tá? Porque a ONG, ela não tem especificamente a especificidade de cumprir determinada coisa. É uma organização não governamental, mas assim, vocês podem usar, dependendo da ONG. Família, escola, sociedade, delegacias, ministérios, secretarias, tem muito ali. E a relação que eu estava falando de agente e ação. Às vezes, vocês, por exemplo, querem colocar Ministério da Educação, né? Para resolver algum problema educacional. Aí vocês dizem que o Ministério da Educação deveria criar projetos nas escolas. O que vocês acham? Seria bom mesmo, seria viável utilizar o Ministério da Educação? Qual agente eu poderia utilizar? Fora o Ministério? As próprias escolas. É projeto, é na escola. Vocês acham que o Ministério da Educação, que tem que liderar tudo, ele vai conseguir fazer isso, gente? Um projeto nas escolas? Ele pode criar um programa e tal, alguma coisa do tipo. Mas, assim, projeto é direcionado mais ao pedagógico, é escolar. Então, sempre pensem dessa forma, tá? A relação entre o agente e a ação. Vamos falar desse ponto. A ação. O que é a ação? É o que vai ser feito. Ações não validadas, anotem aí. Ações negativas não são validadas, mesmo quando elas têm coerência, tá? O governo não deve fazer isso. Está errado. Ações negativas não são validadas. Fiscalizar? Pode. Conscientizar? Sim. Elaborar um projeto de lei? Ok. Ações negativas que não podem. Ações condicionais. Se o governo fizer isso, também não pode. Tá? Esqueçam ações condicionais. E ações genéricas? Vocês criam bastante. Tenho certeza que alguém já colocou assim, ó, desse modo, cabe ao governo federal criar medidas. Já colocaram, né? Buscar estratégias. Fazer alguma coisa. Tudo genérico. E aí não é validado, tá bom? Vamos para a ação concreta. Deixa eu colocar aqui. Está lá na frente. Vamos lá. Ó, ação nula e ação válida. A atuação dos governantes é super importante. Tá, mas o que vai fazer? Não tem, né? A atuação dos governantes em procurar essas pessoas é super importante. Aí sim, eu já estou dizendo qual é a ação, em procurar, em fazer alguma coisa, tá bom? Vamos para o meio. O que é o meio? Lembrando que tudo gira em torno da ação. O agente vai executar a ação. A ação é o que vai ser feito. O meio, como vai ser feita a ação. Qual é o conectivo que vocês usam? Por meio de. Anotem aí. Quando vocês colocam um conectivo por meio de, já facilita a vida do corretor. Sabiam disso? Vocês estão demarcando o meio da ação. E detalhe, vocês têm que colocar esse meio relacionado à ação. Sabe por quê? Às vezes o aluno coloca assim, ó, desse modo, cabe ao Ministério da Educação elaborar um projeto nas escolas a respeito da literácia. Vamos lá. Isso pode ser feito por meio das redes sociais. Tá certo, gente? O Ministério vai elaborar um projeto de literácia nas escolas. Ele vai fazer isso por meio das redes sociais? Não. Aí o que acontece? O aluno ele colocou o meio, né, por meio de, mas está errado. Então ele não vai ser validado. Deu para entender? Dessa forma, cabe ao Ministério da Educação trabalhar uma mudança curricular a respeito da arte africana nas escolas. Isso pode ser feito por meio da inclusão de uma disciplina específica. Olha, agora sim. O que o Ministério vai fazer? Mudar o currículo.
Por meio de quê? Da inserção de uma disciplina específica, tá certo? Sim, aí é validado. Sempre utilizem o conectivo, tá? Vou colocar aqui, ó. Cabe ao governo federal, um exemplo, em parceria com o Ministério da Educação, as escolas e os docentes. Detalhe, parceria é nada, viu, galera? Quem acha que parceria é detalhamento, esquece, não é detalhamento. Em parceria com escolas e docentes, promover fóruns de discussão com os alunos sobre inclusão social e cidadania. Aqui o que é que eu tenho? Só o governo, a gente, parceria é nada e a ação, tá? Isso aqui é o efeito. Agora, preste atenção. É fundamental que o governo federal, a gente, órgão gestor da nação, detalhamento, vou já explicar, por intermédio do Ministério da Educação. Agora sim. Entenderam? Ele só trocou o conectivo. Se ele colocasse em parceria com o Ministério, não é meio. Por intermédio, funciona como meio. Tá bom? Dúvidas? Agora vamos para o efeito. O que é o efeito? É o mais fácil que tem. É o resultado. Esse resultado ele é positivo ou ele é negativo? Positivo. Quais são os conectivos que vocês usam para efeito? Qual? Com a finalidade de... O que mais? Para que, né? Para que desse modo? Com o objetivo de... Não é assim? Sempre tem conectivo. Resultado. Agora, ó, tem um exemplo aqui. Portanto, cabe ao governo cobrar de todos a obrigatoriedade de fazerem a documentação na idade correta para passarem a ser reconhecidos. Esse para passarem a ser reconhecidos é uma oração subordinada, adverbial, final. Entenderam? Efeito. Outro. Uma maneira fácil de amenizar esse problema no país e garantir o acesso aos direitos para toda a população é haver mais propagandas do governo. Frisando sempre a importância desses documentos. Aqui eu investi, tá? Mas continua sendo um efeito, né? Ali, ó, em suma, a fim de que esses números de invisibilidade abaixem ou cheguem a zero. Também, a fim de, com o objetivo de, com a finalidade de, tudo é efeito. Vamos para o mais difícil, o detalhamento. Ó, detalhamento, para ficar mais fácil, para vocês compreenderem, o detalhamento ele pode acontecer a partir de justificativa, exemplificação ou explicação. Aí, detalhe. Tudo eu estou colocando para vocês com conectivo, porque o corretor precisa ver. Quais são os conectivos de explicação e justificativa? Porque, já que, uma vez que, porquanto, né? De exemplo, como, por exemplo, e assim vai. Entenderam até aí? O detalhamento ele é feito a partir de uma explicação, exemplificação ou justificativa, tá? E detalhe, eu posso ter detalhamento do agente, detalhamento do meio, detalhamento da ação e detalhamento do efeito. Posso ter qualquer um detalhamento. Agora, observação. Todo mundo sabe o que é uma oração adjetiva, né, gente? As orações adjetivas, de certa forma, elas vão caracterizar, né? Elas podem também ampliar. Quando eu tenho uma oração adjetiva explicativa, o próprio nome já diz, ela explica. Então, pode ser um detalhamento, sim ou não? Pode, exceto da ação. Não pode ser um detalhamento da ação, tá? Por que não pode? Porque, às vezes, o aluno ele coloca uma
ação genérica. Ele diz assim: dessa forma, cabe às escolas criarem medidas que facilitem o entendimento do aluno a respeito disso. É uma ação genérica, não é? Mas quando ele diz assim, ó, que facilitem o entendimento do aluno em relação a isso, é uma oração adjetiva. E é como se essa oração adjetiva funcionasse como a ação. Aí não é detalhamento, tá? Aqui, ó, por exemplo, detalhamento do agente. Eu vou justificar, explicar ou exemplificar. Geralmente vocês gostam de colocar o detalhamento do agente, né? Por quê? É fácil. Tu coloca lá o agente, aí tu diz qual a função dele. Não é assim? É muito fácil. Só que aí vocês têm que ter cuidado, porque o aluno coloca assim às vezes. Dessa forma, cabe ao Ministério da Educação, responsável pela educação. Entenderam? Tem que detalhar. Ó, vou colocar aqui detalhamento da ação, justificativa e explicação. Observem. Cabe ao Ministério da Mulher. Quem é o Ministério da Mulher? Qual é o elemento? Agente. Da Família e dos Direitos Humanos, vigiar se toda a população tem conhecimento da necessidade da documentação. O que é isso? Ação, né, gente? Uma vez que, não é justificativa, uma vez que falta explicação sobre a importância deles na garantia dos direitos dos cidadãos. Justificativa, detalhamento da ação. Entenderam? Aí vocês olham assim, nossa, Neliane, mas vigiar, isso aí é redação de aluno do Enem, tá? Configuração. Vigiar se toda a população tem conhecimento. Ele coloca vigiar porque ele não tem conhecimento linguístico para trocar. Vigiar por fiscalizar. Beleza? Entenderam por que isso aqui é um detalhamento da ação? Porque justifica, diz o porquê da ação. Fácil ou difícil? Muito fácil. Teve uma redação, está em outro material, que o aluno trouxe em relação àquele tema de doenças mentais. Ele disse assim, que o governo deveria conscientizar a população sobre as doenças mentais. Pois muitas pessoas desconhecem essas particularidades das doenças. É uma justificativa. É o porquê do governo conscientizar. Entenderam? Detalhamento da ação. Aí vamos para exemplificação. Portanto, cabe ao Ministério da Cidadania agente. Detalhamento. Órgão responsável por garantir o pleno acesso dos cidadãos a direitos básicos. Detalhamento do agente, a função dele. Tá? Investir na construção de estabelecimentos jurídicos. Ação. Como os cartórios. Exemplificação. Perceberam? Em áreas periféricas e afastadas das capitais de todos os estados. Detalhe, gente. Advérbio não é detalhamento. Vocês perceberam? Ele disse assim, como os cartórios. Ele está detalhando os estabelecimentos, né? Mas quando ele diz assim, em áreas periféricas e afastadas, isso aqui, adjunto adverbial de lugar, não é detalhamento. Tá bom? Coloquem isso na cabeça de vocês. Detalhamento do agente, né? Geralmente mostrar aí a função desse agente social. Desse modo, é necessário que o Ministério da Cidadania, agente, órgão governamental responsável por assegurar os direitos aos cidadãos. Detalhamento do agente. Isso, explicação. Exemplificação. Assim, canais da mídia de massa, tais como a Rede Globo, criar uma série de documentos que retrate a vida real. Aqui, ele colocou canais de mídia de massa e ele exemplificou esses canais. Entenderam? Eu acho esse tipo de detalhamento super fraco. Mas é validado. Sabe quando eu olho a redação, às vezes, dos meninos, aí eu digo, não gostei. Mas eu vou tirar ponto? Não. Porque a banca trabalha dessa forma. Né?
É validado. Detalhamento do meio, os mesmos conectivos, tá? Nesse cenário, é de suma importância que o governo, a gente, em conjunto com a mídia, é nada, promova propagandas, ação, por meio de cartazes, folhetos e outdoors, meio. Olha aqui a oração adjetiva, que demonstrem a importância dos documentos e como adquiri-los. Oração adjetiva do meio, detalhamento do meio, visando influenciar a população a exercer seus direitos de cidadãos e se tornarem visíveis. Efeito. Deu para entender? Exemplificação já foi, né? Vamos agora do efeito. Amo esse detalhamento. Para mim é o mais fácil que tem. E detalhe. Vocês vão utilizar quantos detalhamentos? Só um. Vocês podem utilizar só um para ser validado. Vocês podem utilizar, gente, quantas intervenções vocês quiserem, tá? Mas uma intervenção tem que estar completa. Agente, ação, detalhe, meio e efeito. E detalhe, vocês têm que resolver os dois problemas que vocês trabalharem no D1 e no D2. Existe uma intervenção que resolve os dois problemas. Mas, às vezes, não. Se vocês não colocarem resolvendo os dois problemas, vocês vão perder na C3. Vocês podem até não perder na C5, porque, por vezes, vocês colocam os 5 elementos, né? Mas, não resolvendo aquilo que é discutido no texto, vocês perdem na C3. Aqui, olha. Detalhamento do efeito. É como se fosse um outro efeito. Agora, dica. Vocês não podem usar conectivo de adição, certo? Funcionando como detalhamento. E, além disso, mas também não usa. Aqui, com base nos delineamentos apresentados, é indubitável a importância da cidadania no exercício das liberdades sociais individuais. Assim, faz-se necessária a mobilização do Estado, agente, para reconhecer... Olha só, o que o Estado vai fazer? Vai se mobilizar, né? Para reconhecer os nascimentos dos não registrados. Efeito. Através da identificação por testes de DNA. Meio. Desse modo, a visibilidade será garantida a todos. Percebem que é outro efeito? Só que um efeito mais genérico, né? Então, eu tenho um efeito específico e um efeito mais genérico funcionando como detalhamento. Se ele colocasse assim, ó, e desse modo, a visibilidade será garantida a todos. Já não seria detalhamento, porque ele utiliza elemento de adição. Cuidado com essas coisinhas, tá bom? Alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Ó, observem o seguinte, alguns pontos a respeito dessa C5 que vocês devem ter muito, muito cuidado. Vou colocar aqui. Em relação a C5, eu tenho que ter os 5 elementos, independentemente da quantidade de intervenção, eu tenho que pelo menos ter uma completa, tá? Pelo menos uma intervenção completa. Outro ponto. Esses 5 elementos, eles têm que casar. Tudo gira em torno da ação. O agente tem que casar com a ação, o meio, o efeito, né? O detalhamento, vocês vão identificar qual é o detalhamento que vocês vão fazer. Depois disso, eu vou analisar o seguinte, D1 e D2 foram resolvidos? Sim ou não? Por que eu me pergunto? Porque eu tenho que fechar também a C3. Eu tenho que resolver os dois. Às vezes, uma intervenção resolve. Às vezes não, e vocês têm que colocar mais de uma intervenção, né? Agora, é o seguinte, se minha intervenção já está longa, a primeira eu fiz completa, eu não preciso fazer completa a segunda, tá? Até aí, tranquilo? Muito bom, né? Você já tem condições de tirar 1000. Não falamos tanto da C1. A C1 é uma competência que vocês acham muito difícil de fechar, né? Eu falei a respeito de desvios gramaticais. A C1 trabalha justamente com a norma padrão, com a parte gramatical, com desvio sintático, com desvio gramatical, mas não é uma competência impossível. Como corretora, eu percebo que os alunos, por incrível que pareça, tem muito aluno que fecha C1, mas não fecha a bendita C3.
Alguém que já fechou C1 em alguma correção? Ninguém? C3? C3 já falaram ali que fecharam, né? Mas não é impossível. Uma dica para vocês terem mais facilidade em relação a C1. Todo mundo cria o seu projeto, não cria? Todo mundo tem sua estrutura. A estrutura dela é diferente da estrutura dele, porque ele tem construções diferentes. Vocês não criam, gente? A micro de vocês? Ou vocês chegam assim no Enem no dia e vão criar o texto de forma aleatória? Não, cada um tem sua microestrutura. Então, trabalhem em cima da microestrutura de vocês. Tá? Às vezes, por exemplo, eu tenho alunos que geralmente adotam palavras. Né? Tem uma aluna que, na hora que eu escuto a palavra genuína, eu já lembro dessa aluna, porque ela utiliza muito essa palavra, genuíno, ela utiliza muito em detrimento, e aí já é algo da identidade do texto dela. Assim, vocês também têm alguns vocábulos que são próprios já do texto de vocês. E vocês já sabem, eu vou analisar a regência desse verbo, colaborar e corroborar. Geralmente eu erro isso. O professor já corrigiu, agora eu não erro mais. Eu vou utilizar ali o colaborar com a transitividade correta, o corroborar com a transitividade correta, e assim vai. São dicas, tá bom? Alguma dúvida? Certeza? Vão tirar 1.000? Vão. Pelo menos 980, né? Vamos dar esse desconto para o corretor. Tá? Galera, é o seguinte, esse projeto é um projeto fantástico. Né? Eu espero que vocês realmente tenham aí tirado as dúvidas de vocês em relação à produção textual no Enem. Uma dica, tá, para o dia da prova. Vocês precisam começar com a redação. Tá bom? Quem aqui começa com a prova objetiva? Já vai mudar a estratégia. Não comecem com a prova objetiva, porque vocês vão ficar cansados. E, assim, para elaborar um texto, é fácil? É difícil. Então, reservem o horário lá da redação, tá? Mas também não tomem muito tempo, porque vocês precisam fazer uma boa prova objetiva. Em quanto tempo, no máximo, a redação? Quanto tempo vocês fazem? 1 hora, boa. 1 hora. 1h30, no máximo. Vocês não podem demorar tanto na redação. O que adianta? Tirar 980 e não fazer pelo menos, sei lá, 80 questões. Não é? No mínimo 80 questões. Então é isso, galera. Muito obrigada. Espero que vocês tenham um ótimo Enem. Né? Que todo mundo aí consiga mesmo analisar a proposta, identificar tudo que nós marcamos. Tá? E é isso. Até a próxima. Arena Enem, seu companheiro na reta final para o Enem. Realização TV Cidade Record. Do seu jeito. Oferecimento Uninasal. Aprendizado que forma líderes.